Olá pessoal, estamos começando mais uma videoaula, agora da disciplina de Geografia, que tem por título Estrutura Interna da Terra. Nesta videoaula, pessoal, estaremos discutindo um pouco sobre tanto como é que se divide as camadas internas da Terra, como também um pouco sobre teorias acerca da divisão das placas tectônicas. Para iniciarmos a discussão, eu trouxe aqui essa imagem e, como vocês podem constatar aí, a, a parte interior da Terra ela possui várias camadas. A primeira delas, que é essa parte mais superficial, na qual nos localizamos, denominamos de crosta. Posteriormente a ela vem o manto, depois o núcleo externo e a parte mais interna de todas, o núcleo interno. É, a gente vai falar um pouco sobre características de cada uma delas, viu, pessoal? Em primeiro lugar, gostaria de falar sobre a crosta, que, ao contrário do que muitos imaginam, ela não é tão pequena. Para você ter ideia, ela tem mais ou menos aproximadamente 70 quilômetros de extensão. Para você ter ideia, é impossível para a tecnologia que possuímos atualmente atravessarmos essa primeira camada em direção à segunda. O buraco maior que se há registro, construído por homens, ele chega a aproximadamente 11 mil metros. Ou seja, ele está totalmente aquém da perfuração completa. E por que isso ocorre? Porque não conseguimos perfurar a crosta terrestre. Além da espessura, que é extremamente grande, 70 quilômetros, à medida que vamos nos aproximando do interior da Terra, o solo ele vai ficando mais rochoso, vai ficando mais resistente, além de ampliar-se a temperatura. Mas vamos supor que conseguíssemos passar pela crosta. Qual seria a próxima parte que precisaríamos atravessar até chegar ao núcleo do planeta? Seria o manto, que é uma parte do nosso planeta que possui cerca de 2.900 quilômetros de profundidade e que é extremamente quente também, viu, pessoal? É, é extremamente quente. Passado o manto, vem o núcleo, que também tem espessura semelhante ao manto. Porém, as temperaturas são ainda mais elevadas. Alguns estudiosos apontam que as temperaturas são tão elevadas nessa região que praticamente os metais que se encontram lá, como níquel, silício e carbono, eles estão em estado líquido. A temperatura se aproxima da temperatura da superfície do Sol, ou seja, dentro do nosso planeta é quente, e, e a pressão atmosférica lá dentro ela chega a ser 3 milhões de vezes maior do que a encontrada na crosta, nessa parte que nós, seres vivos, habitamos. É, entre a crosta e o manto existem divisões, existem separações, na qual a gente denomina de encontro de placas tectônicas. É, Antigamente, pessoal, as pessoas não sabiam muito ao certo como havia se formado os continentes. Porém, estima-se, segundo alguns estudiosos, que todos os continentes, em um determinado momento, eles eram unidos. E que a partir da movimentação, ou seja, do encontro dessas placas tectônicas ou separação delas, esses continentes foram se distanciando. Inicialmente, o grande aglomerado era chamado de Pangeia. Aí tem uma representação desse primeiro globo. E hoje a gente vê como estão mais ou menos os continentes atualmente. À medida que as placas tectônicas
se aproximam ou se distanciam, a gente também vê efeitos como terremotos e erupções vulcânicas, que eu não entrarei muito em detalhes nessa videoaula, até porque eu tenho planejado um outro vídeo falando sobre os efeitos desses fenômenos. Mas aí tem uma imagem mais ou menos representando essas separações e junções. De onde surge essa expectativa de que os continentes eram todos unidos? Inicialmente por questões tanto climáticas como também de fósseis. Se a gente for comparar, por exemplo, os tipos de climas encontrados, por exemplo, na placa sul-americana, a gente vai perceber que elas se assemelham praticamente 90% em relação ao tipo de clima que é encontrado na placa africana. Sem falar que existem indícios de fósseis pré-históricos, principalmente de dinossauros, que são encontrados unicamente nesses dois continentes. O que de certa forma, leva-nos a entender que antigamente eles eram unidos. Ok? Aí tem algumas setinhas que vocês podem perceber. As setas que estão de encontro uma a outra, a gente chama de áreas de choque. E as setas que estão se distanciando, a gente chama de áreas de separação. Ou então, zonas de convergência e divergência. Que eu trago também dessa imagem aqui. Os limites divergentes, eles geralmente levam à separação de continentes. Já os limites transformantes levam, vamos dizer, ao efeito contrário. Também vai haver uma separação, mas não no sentido horizontal, e sim no sentido vertical. Isso é muito comum, por exemplo, nas placas tectônicas localizadas ali próximo a São Francisco, nos Estados Unidos. E as áreas de convergência geralmente são áreas montanhosas, como a gente poderia chamar a Cordilheira dos Andes, a região do Himalaia. São áreas que geralmente a gente vê grandes formações rochosas. E é isso, pessoal. Esse primeiro vídeo tem por objetivo falar um pouco sobre essas questões. É claro que ele não é um vídeo que se encerra em si próprio. A gente vai continuar estudando sobre essa temática das placas tectônicas, sobre terremotos, sobre erupções vulcânicas. Porém, a gente vai estudar essa temática mais aprofundada em outro momento. Por enquanto, é isso. Desde já agradeço a atenção de todos que se disponibilizaram a ver esse vídeo. Qualquer dúvida quanto ao conteúdo, podem entrar em contato comigo pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Classroom. Ou seja, eu estou disponível em diversas plataformas para nós interagirmos. Desde já agradeço por tudo e desejo a todos vocês bons estudos.